Olá, mulheradas lindas, cheirosas, borboletantes, sejam todas bem-vindas. Terça-feira agora, passada dia 8, né, foi o Dia Internacional da Mulher, mas como falamos na semana passada, né, são tantas coisas para se fazer, para se participar durante o mês, por que não março, o mês internacional da mulher? E hoje eu quero falar com você, não se preocupa que vai ser rápido, porque quando eu disser três, sim, eu quero falar sobre 3 mulheres que eu achei muito interessante e se juntam muito dentro dessa situação. A primeira é a autora da frase, né? Nós sempre gostamos de frase, então vamos à frase. A frase diz o seguinte: mulheres comportadas raramente ficam para a história. Quem disse essa frase foi a Eleanor Roosevelt. Ela foi primeira-dama dos Estados Unidos no ano de 1933 a 1945, né? Ela é a esposa do presidente Roosevelt. Bom, enfim, essa mulher foi, assim, realmente, eu achei essa frase dela muito fantástica, né? Ai, mas como assim? Mulheres comportadas não entram para a história, não marcam a história, não ficam na história. Mas aí não é o comportamento, né, de ser educada, de ter postura para falar. Não, comportada, que fica ali comportadinha, não gritam, não se expressam e não tentam mudar a história. E olha como ela foi uma mulher marcante. Ela, em 1948, já era viúva, porque ela ficou viúva em 45. Nesse ano, ela era presidente e uma membro muito marcante na convenção que organizou a criação dos direitos humanos. Olha, gente, que coisa interessante. Então, o papel dela para essa carta que foi escrita para poder se formar, né, se formar os direitos humanos, foi muito forte. Ela teve um papel muito marcante, muito relevante nisso. Então, através desse trabalho dela, que surgiu, então, que foi feita a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, não tem como não deixar de falar de uma mulher fantástica. Essa frase dela é realmente marcante. Porque imagina a batalha que foi, o quanto que teve que se lutar para se quebrar tantas coisas e mudar tantas regras. Então ela não tinha como ser comportadinha. Por isso ela entrou para a história. E aí eu estava me lembrando de um fato, aí vai acabar entrando uma quarta mulher, que para mim é a mais importante de todas, uma mulher que nasceu na cidade de Alegre, no Espírito Santo, no ano de 1932, minha mãe. Ela nasceu lá em Alegre, mas ela só nasceu e foi criada numa região próxima, ou talvez uma fazenda pertencente a Alegre, não sei bem, e ela foi criada na roça mesmo. Meus avós eram colonos, né? E a fazenda, e a minha mãe, ela assim, de uma média de 9 filhos, ela foi a 9ª, ela era caçula. E a minha tia, que era uma machaiada de filhos, e só tinha ela e minha tia, Maria. Minha tia era uma das mais velhas, que como a minha avó não sabia ler, não sabia escrever. E quando minha mãe tinha seus 7, 8 anos, o dono da fazenda contratou uma professora para dar aula para os filhos dos colonos. Então, como outros eram quase todos já grandes, adolescentes, minha avó resolveu colocar minha mãe e mais os outros 2 tios que eram 2, 4 anos acima dela na escola, para aprender a ler e escrever. Meu avô, que era um homem até muito doce, minha avó era que era brava, e ele falou: mas para que botar a deixa na escola? Ela vai crescer, vai casar, vai ter filho, vai cuidar de casa e de filho. Olha o pensamento. E a minha avó, graças a Deus que ela, que era brava, falou: não, ela vai estudar sim. Ela estudou 2 anos, mas graças a Deus, diferente da outra irmã, da própria mãe, de muitas, ela aprendeu a ler e a escrever. Com 15 anos, foi para o Rio de Janeiro e toda aí
Aí está aqui eu, linda, maravilhosa, filha de Dejinha. Mas isso faz a gente pensar na importância do trabalho de algumas mulheres. E aí eu quero falar de uma mulher incrível que, como eu conversando com meu maridão, ele falou, nossa, ela era verdadeiramente uma mulher do século XIX. Ela nasceu no ano de 1810, lá no estado do Rio Grande do Norte, e morreu no ano de 1885. O nome dessa mulher era Dionísia Gonçalves Pinto. Ela era educadora e ela era poetisa. Mas ela ficou muito conhecida no Brasil com o nome de Nísia Floresta Brasileira Augusta. E ela tem um papel muito importante na história. Bom, nesse período em que Nísia viveu, estávamos no tempo do Império. O Brasil já estava entrando já naqueles processos lá da independência lá de Portugal. Dom Pedro I estava na regência do país e foi decretada uma lei porque o Brasil tinha pouquíssimas escolas e principalmente para meninas. Para meninas, basicamente, meninas não iam para a escola, né? Eram os meninos. E aí, até com essa linha de pensamento do meu avô, devia ser o pensamento também, né, que se tinha. Então, o que acontecia? Nas classes mais altas, mais ricas, né, classe média, classe rica, as meninas ainda iam para a escola, escolas de meninas, mas por decreto, não por decreto, mas não existiam professoras basicamente brasileiras. As professoras eram francesas ou portuguesas que vinham da Europa para poder ensinar essas meninas a serem excelentes donas de casa. Havia também um decreto que foi estabelecido pelo Império na época, que não poderia ser ensinado para elas aritméticas, né, matemática. A única coisa de matemática que elas poderiam aprender seriam as 4 operações básicas: subtração, adição, divisão, multiplicação, né? E elas não estudavam ciências, nada relacionado à história, política. Elas aprendiam a ser donas de casa, elas aprendiam a arrumar, decorar, cuidar do marido, cuidar do filho, bordar, tricotar, essas coisas, né? E ainda acontecia uma coisa horrorosa também, que os pais, quando essas meninas chegavam, não sei por que idade que elas iam para essa escola, mas quando chegavam na idade de 13, 14 anos, sabe o que acontecia? Simplesmente eles tiravam elas da escola, porque 13, 14 anos elas já estavam numa idade ótima para casar. Então, para que elas continuam estudando se elas não... O que elas tinham que aprender para serem boas donas de casa, boas esposas, né? Elas já tinham aprendido. E a Nísia, ela pensava diferente. Ela achava que a educação, o conhecimento, a ciência e a essa forma de cultura levaria a mulher a modificar muitas coisas que ela, como uma feminista, é lógico, não ia concordar, né? E aí, o que Nísia fez? Ela já, no Rio de Janeiro, onde ficava a corte, né? Ela foi uma das primeiras, talvez a primeira mulher a abrir e inaugurar uma escola, sendo brasileira, uma escola para meninas. Inclusive, nesses decretos que foi dito, diz que o Império diz que ia fazer mais escola nas vilas do país, que não aconteceu muito, né? O que aconteceu foi ainda um pouco nas cortes mais, né, mais em destaque, como Rio de Janeiro e como as outras, mas não aconteceu. E ela fez essa escola bem no Rio, num ponto bem marcante do Rio de Janeiro. Essa escola teve uma duração de 17 anos. Não sei exatamente o porquê que durou esse período. E ela foi muito criticada. Havia muita crítica. Imagina os machistas, o quanto que criticavam ela por esse trabalho.
num grupo de formandas, não sei se foi das primeiras turmas que ela formou, da primeira, qual foi? Havia um jornal no Rio de Janeiro, Jornal Mercantil, que fizeram uma crítica, gente, horrorosa. Olha só o trechinho do que eles colocaram deixa eu anotei aqui, assim, ela fez, né, vários elogios para muitas alunas que se destacaram bastante. Então, vamos lá o comentário do jornal. Trabalhos de línguas não faltaram no escuro. Os maridos precisam de mulher que trabalhem mais e falem menos. Gente, olha que coisa absurda. Então essa foi a crítica que foi feito aos elogios que ela deu a algumas meninas que se destacaram muito nos estudos, além daquilo que foi dito. A terceira mulher que eu quero falar, ela se encontra lá na Bíblia, lá no Velho Testamento, a Rainha Esther, né? A Rainha Esther, um breve resumo, ela era judia, e o que aconteceu foi criada por um primo, Mordecai, que a criou porque ela perdeu seus pais ainda menina, e o rei Artaxerxes, ele fez uma festa. A rainha que reinava com ele era a Vasti, que dizem que era uma mulher lindíssima, e ele fez uma festa, e ao mesmo tempo que ele estava dando a festa para a machaiada no palácio, lá no palácio da rainha, ela estava dando uma festa para as mulheres, provavelmente mulheres da machaiada que estava lá, né? E aí o que acontece? Já depois de 7 dias, bebe, come, bebe, estava o rei bêbado e aquela coisa toda. E aí ele quis exibir o troféu dele, a mulher linda que ele tinha, e mandou uma ordem que era para ela ir se apresentar lá na festa. Ela não quis, né? E por isso ele passou um constrangimento e acabou causando, no final de tudo isso, causou que ela foi destituída do cargo de rainha. Então ele resolveu fazer lá um Miss Universo para poder escolher uma nova rainha, uma virgem, uma nova rainha. E nesse caso, Esther, ela não disse que era judia, mas ela participou desse concurso de Miss Universo e foi escolhida. Também disse que era muito bonita e tudo mais. E aí se tornou a rainha lá, né, com o rei Artaxerxes. Só que aconteceu que existia um cabra lá, que o homem odiava os judeus, e armou uma tramóia para que num determinado dia o rei foi e selou aquela lei que num determinado dia eles poderiam matar os judeus, né? E o que aconteceu? Então estava aquele pânico no meio do povo, se esperando chegar aquele dia horroroso. Só que aí Mordecai teve uma conversa e disse para Esther que ela poderia reverter isso. Ela tinha que ir à presença do rei e falar sobre a situação e explicar que ela era judia, que era o povo dela, para que ele pudesse mudar aquela lei. Só que ela ficou com medo, porque existia uma lei que ninguém podia ir à presença do rei sem ser chamado por ele. Tinha toda uma regra para isso. E aí ela expôs que estava com medo, mas aí o tio dela falou, olha, né, você acha que Deus te colocou aí por um objetivo? Olha, isso é tremendo. Nós existimos para objetivos, não para aceitarmos tudo e coisas que muitas das vezes pode nos parecer algo que nos assuste. E ela falou uma frase que eu achei muito interessante, lá no capítulo 4, no versículo 16, lá na parte B, no finalzinho, ela diz assim, se eu perecer, pereci. Então, quando nós vemos essa frase, nós podemos lembrar essa frase que Esther disse e que, consequentemente, o que aconteceu? Ela se preparou, foi até a presença do rei e quando ela apareceu, acredito que ela deve ter ido deslumbrante, maravilhosa, né? Já deve ter ficado meio fascinado quando viu ela aparecendo. Aí, ao invés de fazer igual a rainha lá da Alice, corta a cabeça! Ele estendeu o cetro. Esse estendeu o cetro é dizer, você vai ser atendida. E ali ela teve essa conversa. Nessa conversa, ele não podia revogar um rei quando ele
carimbasse, ele não podia revogar, então ele criou uma outra lei. E essa outra lei seria o quê? Que ia ter mesmo esse dia, onde iam os babilônicos, né? Eles poderiam ir lá matar o povo judeu, mas o povo judeu poderia se defender. E aí, né, quando entra nessa hora, Deus faz uns rereco-teco lá e morreu muito mais dos que foram para matar do que judeus. E aí, minhas amadas, minhas lindas, eu gostaria muito de deixar para você hoje uma palavra fantástica. Realmente, essas mulheres, inclusive a mamãe Dejinha, nenhuma de... Ou, aliás, eu nem vou dizer que foi minha mãe, foi mais a minha avó Esmeralina. Nós temos que, muitas das vezes, não sermos comportadas para podermos entrar na história. Quando nós criticamos muitas feministas, movimento feminista, nós esquecemos que muitas das conquistas que temos hoje, nós temos exatamente porque mulheres, elas não foram comportadas. Elas entraram em batalha, vamos dizer, elas lutaram, elas tiveram voz, elas foram contra regras e elas conquistaram coisas que trouxeram grande diferença. Se hoje, coisas tão mínimas, que eu fiquei sabendo conversando com uma das minhas amadas que eu conversei esses dias sobre feminismo, ela me falou assim, você sabia que se você usa calça jeans foi porque algumas mulheres tiveram que lutar, um grupo, um movimento feminista teve que lutar porque calça jeans era uma roupa só para homens? E há 90 anos, agora em fevereiro fez 90 anos que a mulher foi liberada para o voto. Então, amada, temos muitas conquistas hoje, mas ainda temos muitas coisas para conquistar. Então, que nós possamos valorizarmos as mulheres do passado e atualmente do presente que batalham em prol de tantas conquistas para o nosso mundo feminino. Um beijo carinhoso para você, fiquem com Deus. Na próxima semana estaremos aqui compartilhando mais um pouco dessa história que é fantástica, tem que ser respeitada e tem que ser praticada também. Beijo no coração, cheiro no cangote.